Oi, gente! Hoje é o nosso último dia, para quem começou dia 11 de março, né? O devocional de 21 dias em João, e hoje é o nosso último dia, e o capítulo de hoje é fantástico. O capítulo de hoje é um convite à esperança, à cura, ao renovo. Jesus agindo no ordinário de forma extraordinária. Jesus já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos depois que ele ressuscitou, mas os discípulos ainda estavam um pouco confusos, eles não sabiam quais seriam os próximos passos. E aí, nesse episódio, acontece a pesca maravilhosa e é simplesmente incrível. Que cena incrível é essa cena da pesca maravilhosa! E os discípulos voltaram a pescar e Jesus estava na praia. Jesus estava na praia. E aí eles ficaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram pescar nada. E Jesus no versículo 4, no finalzinho, fala: "Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer?" E eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. No meio de uma situação duvidosa, de uma situação incerta, não sei agora o que eu vou fazer, o que vai acontecer, Jesus aparece no ordinário para fazer o extraordinário mais uma vez. Ele mostra o seu cuidado, o seu amor com aqueles que o seguem. E aí que nesse capítulo a gente tem Jesus na praia, peixes aparecendo milagrosamente. Nós temos uma fogueira onde Jesus estava esperando os discípulos para comer com eles. E nós temos uma pergunta, 3 perguntas novamente que Jesus faz para Pedro, para ressignificar para Pedro quem ele realmente era, a identidade dele, para reafirmar quem ele era para Cristo. E nós temos 3 insights poderosos aqui a respeito disso. Jesus se manifesta mesmo no meio da nossa rotina. Ele não desiste de lembrar para o que nós fomos chamados. Jesus prepara aquela fogueira e aí ele chama Pedro para conversar com Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, vocês se lembram? E aí, nesse episódio, Jesus chama Pedro para aquela conversa, não para envergonhá-lo, não para humilhá-lo, mas Jesus chama Pedro para a conversa para restaurá-lo com o seu amor. E Jesus, ele não espera que nós sejamos perfeitos para nos confiar uma missão. Ele simplesmente deseja um coração disposto, disponível a ouvir a sua voz e obedecer. Então, Jesus chama Pedro e pergunta para Pedro 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" E Jesus está ressignificando um momento de muita dor pelo que aconteceu quando Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus, ele deixa muito claro que o nosso passado, ele não cancela a nossa missão. Que Jesus transforma e restaura as nossas vidas, ele nos dá uma nova oportunidade de cumprir o seu chamado, de cumprir a nossa missão em parceria com ele na terra. O amor de Jesus, ele é mais que abundante, ele é incondicional para mim e para você. Se ele não negou ser o sacrifício perfeito para nos reconciliar com o Pai, o que o Pai não nos daria? Entende? Então, eu quero te convidar a manter o seu coração firme, uma chama acesa por conhecer Jesus, porque a vida eterna é conhecê-lo, e se a gente não quer conhecê-lo aqui na terra, por que a gente vai querer fazer isso no céu? Faz sentido? Então, mergulhe nas Escrituras, a palavra de Deus, ela é o nosso manual, é onde nós temos as informações. A palavra de Deus, ela não é só uma informação, ela é uma palavra viva. O próprio Deus inspirou homens para escrever essa palavra. Então confie, tenha fé, creia em Jesus e viva uma vida de obediência ao Senhor. Não pelo que você vai conquistar, mas pelo que Ele já fez por você.